Vencedores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Luciano Silva, responsável pela aprovação de centenas de professores em vários concursos. E nesse final de semana, no domingo, nós tivemos a prova para o concurso público para professor de Educação Física e outros componentes curriculares da Secretaria Estadual de Educação do Governo de São Paulo. Se eu fiz a prova? Sim, eu fiz a prova. Eu fui lá sentir a prova. E vou passar hoje para vocês as minhas percepções e muito mais do que isso. Nós vamos corrigir a parte específica, nós vamos montar um gabarito preliminar. É claro que o que vale é o gabarito oficial, que será publicado no dia 10, no site da VUNESP. Mas até lá, até mesmo para conter os mais ansiosos, nós vamos publicar esse gabarito preliminar com aquela propriedade que só o método Vencer tem. Luciano, o que você sentiu da prova? Aqui, meu primeiro adendo. Primeiro, VUNESP. Foi muita falta de consideração e empatia com o professorado, os locais de prova. Teve colega que teve que sair de casa 4, 5, 3 horas antes da prova para chegar no local a tempo. Então, imagine o organismo desse professor para fazer a prova. 3, 4 horas de deslocamento, sendo que tem uma escola estadual do lado da casa dele. Então, organizadora, com todo respeito, faltou muita empatia com os professores. Em relação à minha percepção da prova, a parte geral eu não gostei, não gostei mesmo. Uma parte geral bem atípica, uma parte geral muito focada na memorização. Então eu entendo que uma prova dessa, bem resumida como foi, somente 30 questões, sendo 10 a parte geral e 20 da específica, poderia ter uma parte geral muito mais elaborada, no sentido de levar o professor para uma reflexão da sua prática pedagógica. E a parte específica? A parte específica, muito bem elaborada, embora somente 20 questões, muitos autores ou não foram contemplados, ou foi pouco contemplado. Vou dar um exemplo aqui da óleo. Da óleo não foi lembrado nessa prova um ícone, um marco da educação física, e pensando num concurso onde a base é a cultura corporal do movimento, faltou da óleo. Faltou da óleo, faltou um pouquinho mais de Goelner, Soraya Darilho também, somente uma vez, mas como eu já havia previsto, eu já havia cantado essa bola para vocês. Assim como eu avisei que havia uma chance muito grande de cair equidade na prova discursiva. A prova foi pautada em jogo. Jogo na infância. É claro que tem outras questões bem trabalhadas, mas também não foi só em jogo. BNCC e currículo. Então, o foco da nossa prova foi BNCC, currículo e jogo. Vamos lá? Vamos destrinchar essa prova? Lembrando que existem vários tipos de prova. Então, professor, candidato, você precisa entrar na área do candidato, baixar a sua respectiva prova e no momento de corrigir com o gabarito preliminar do método Vencer, você precisa conferir questão a questão, porque pode ser que tenha mudado a numeração, pode ser que a sequência das questões estejam invertidas, ok? Tá avisado? Valeu! Aproveitando, não esqueça de subscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com os amigos. Acione o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, uma dica quente de concurso, você vai receber uma notificação. Compartilhe e comente. Deixe aqui as suas dúvidas. Deixe o seu feedback, seja ele qual for, porque ele é muito construtivo e importante para nós. Vamos lá. Usando a nossa técnica, né? Vamos marcar aqui o que nós temos de mais importante.
ele está falando do currículo paulista. Luciano, você conseguiu utilizar a caneta marca-texto nesse concurso? Consegui, foi super tranquilo. Caneta marca-texto, lápis, utilizei régua também. Teve uma questão que eu passei errado para o gabarito, mas com aquela borrachinha mágica eu consegui salvar e assim vai. Então ele está falando do currículo paulista, claro, não poderia ser diferente, né? E ele fala das 8 dimensões. E aí, com base nas 8 dimensões, ele quer o que é correto afirmar. É só isso que nós precisamos marcar nessa questão. Então, primeira que nós conseguimos eliminar de cara. Letra E. Sua organização hierárquica é o fator que define quais unidades temáticas. O currículo deixa bem claro que não existe hierarquia entre as dimensões. Elas existem para adequar a proposta paulista à BNCC. Na realidade, a proposta paulista ela é fundamentada na BNCC e não adequada. Seu agrupamento em categorias varia de acordo com a unidade temática a ser trabalhada em cada ano de ensino. As 3 categorias que nós temos na educação física, nós temos somente na educação física. Uma delas é adotada como geradora de estudo para temas transversais. Apesar da terceira categoria estar mais voltado para o atitudinal, em momento nenhum o currículo cita temas transversais. Então, nesse caso aqui, nós começamos de letra A. Maravilha. Vamos lá. 12. Leia atentamente a situação descrita a seguir. Um professor do 8º ano, ao trabalhar a unidade temática danças, escolheu ensinar o break. Então, o professor... Ok, 8º ano. Para tanto, ensinou os estudantes a realizarem 10 movimentos de dança de forma isolada. Aqui a técnica de ensinar uma coreografia. Ensinou de forma isolada, individualmente, depois agrupou. Além disso, pediu, em seguida, criou uma coreografia com esses movimentos. Então, ele fez movimento, depois agrupou. Além disso, pediu aos alunos que praticassem a coreografia em casa, considerando a inserção do break dance no hall de esportes olímpicos. O professor ensinou as regras e organizou, junto com os alunos, uma competição na qual seria julgado o desempenho deles na coreografia. Dessa maneira, encerrou o trabalho com essa dança. Então, olha só. Um professor com uma prática trabalhou a manifestação dança, né, uma dança urbana, o break dance, porém, de uma forma totalmente tecnicista. Então, o professor ele ficou focado na prática por ela mesma, na coreografia, no movimento, no campeonato, nas regras, sendo que a manifestação vai muito além disso. Então, perdão, vamos lá. O que você acha? O professor atendeu ou não atendeu? O professor não atendeu. Então, essa aqui está fora. O professor atendeu os alunos parcialmente. O professor não atendeu os alunos. O professor os atendeu. Está fora. Vamos lá, o que temos aqui. O professor não os atendeu porque extrapolou o contexto cultural da modalidade. Ele não extrapolou nada do contexto cultural. Foi exatamente isso que faltou, o contexto cultural. O professor não os atendeu porque se limitou a apresentar a modalidade como um esporte, sem uma contextualização possivelmente essa. O professor atendeu parcialmente, uma vez que trabalhou uma prática corporal popular. Ele não trabalhou uma prática corporal popular, ele trabalhou a manifestação dança, uma dança urbana. Ou seja, letra C. Qual que é a letra C, professor? O professor não os atendeu, porque se limitou a apresentar a modalidade como um esporte, pensando na Olimpíada, sem uma contextualização cultural nenhuma dessa dança e sem possibilidade de uma fruição livre e criativa por parte dos alunos. Muito bem, ficou simplesmente na repetição de movimentos. Aqui nós somos de A, agora nós somos de C. Leia atentamente o seguinte trecho.
A partir da década de 80, período da chamada crise da educação física, lembra o boom da educação física, quando a educação física começou a ser revista? Algumas propostas pedagógicas foram apresentadas por diversos autores, todos no sentido de superar o modelo esportivista, mecanicista, que predominava naquele... Isso é o conceito, por que surgiram as abordagens, porque surgiram as teorias, as tendências, as teorias da educação física. E eu falei, como todo bom concurso de educação física, que cairia a abordagem, claro. Pode-se dizer que várias dessas abordagens contribuíram para a construção dos PCNs, BNCC e Currículo Paulista. Assim sendo, é importante que os professores conheçam essas abordagens para que possam ter uma melhor compreensão das orientações propostas. Olha aqui, ó. Por que cai tanto em concurso? Está aqui a justificativa. Tem que conhecer a abordagem. O professor de educação física que passar em concurso não conhece a abordagem, já era. De acordo com a abordagem desenvolvimentista, quando nós temos uma abordagem desenvolvimentista, nós temos uma abordagem focada no movimento, no desenvolvimento motor. Dentre tantos autores, go Tani, go Tani, go, go, go. Então, fica fácil identificar qual a resposta correta. Vamos lá. Essa abordagem respeita o tempo de aprendizagem característico de cada estudante e estimula sua criatividade e a criticidade sobre o movimento. Não, essa não enquadra. É o movimento por si só, o movimento. Vamos pegar outra aqui. A função da educação física é desenvolver a capacidade que auxilie na alfabetização. Aqui, ele dá um papel auxiliar, um papel de coadjuvante para a educação física. Nenhuma abordagem busca isso para a educação física. Os conteúdos devem obedecer uma sequência fundamentada na cultura do local. Não. A sequência de habilidades desenvolvidas obedece aos níveis de aptidão de cada aluno sem que haja uma relação direta com a faixa etária. Não, está diretamente relacionado com a faixa etária. Isso vem dos estudos de desenvolvimento, de Gallagher, vem também de Piaget, enfim. O erro deve ser compreendido como fundamental no processo de aquisição de habilidades motoras. Nós temos que entender que o erro, ele faz parte do processo. E ele é importante. Ora os nossos alunos vão errar, ora os nossos alunos vão acertar. E é através do erro que também a gente consegue fazer o quê? Corrigir rota. O erro ele não é para ser penalizado, o erro ele não é para ser vexatório. O erro ele é para ser um parâmetro na aprendizagem. Vamos lá. Então, agora nós fomos de D. A expressão cultura corporal aparece na educação escolar com mais destaque a partir da década de 90, especialmente na abordagem crítico-superadora. Agora, ele fala da abordagem crítico-superadora. Quando eu falo abordagem crítico-superadora, eu penso numa educação física sendo a melhor da galáxia, a melhor do multiverso, uma metodologia, uma educação física mega, hiper, ultra, super incrível, significativa e importante. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo eliminar aqui. É uma reflexão pedagógica que valoriza o contexto teórico das experiências motoras. Foco nas experiências motoras. É tudo isso que a crítico-superadora não quer. A crítico-superadora, em relação à emancipatória, ela ainda tem um cunho social. Se ela tiver um cunho social, fica uma dica fácil aqui para eliminar essa questão. Parte da observação da crítica dos esportes, atividades físicas e midiáticas, parte da observação crítica dos esportes, atividades físicas e midiáticas, para construir modelos de prática. Modelos de prática, a gente pensa numa educação física engessada, modelos a serem seguidos. Não é isso que eles querem. Eles querem um aluno crítico, autônomo, com base nas preferências de cada turma. Então, essa aqui está fora também. Estabelece as práticas corporais não esportivas. Nada a ver. O esporte também pode e deve ser trabalhado. Acredita que a pedagogia mais apropriada não deve se ater a questões de como ensinar. O currículo traz para a gente a questão do saber ensinar. Então, letra A. Luciano, tem certeza que é a letra A? Tenho sim. Por quê? Além de tudo, na letra A tem um cunho pedagógico. Propõe um modelo de educação física que visa
ajustar as limitações estruturais do ambiente escolar, atendendo à tematização das práticas corporais já praticadas pela comunidade. Então, a crítica superadora, ela não permite que o professor, por exemplo, diga: eu não tenho uma quadra coberta, e a minha quadra não é perfeita, eu não tenho quadra. Professor, se vira, meu amigo, você tem que dar aula, e tem que ser a melhor aula do universo. Para de mimimi, para de chororô, para de ficar chorando, vai vender lenço, procura uma saída. Letra A. Em uma turma de segundo ano do ensino médio, a professora de educação física percebeu que havia um aluno estimulando seus colegas, ensino médio, a utilizar suplementos. O aluninho só no bizu errado, bizu do Boris aqui, como diria meu colega Eduardo, da minha turma de sargento. Diante dessa situação, entenda a unidade temática Corpo, Movimento e Saúde, que é correto afirmar. Como que a professora deve agir nessa situação? Vamos lá. Preparar uma aula expositiva mostrando que não há riscos. Aula expositiva, aí já quebra, né? Ninguém merece aula somente expositiva. E que não há risco, lógico que há risco. Tudo que é de mais ou de menos traz risco. Alertar o aluno que ele pode influenciar seus colegas e interferir no tipo de alimentação de cada um, mas que ele não faça durante as aulas. Quer dizer, durante a aula ele não pode fazer, mas fora da aula ele pode fazer. Desenvolver um tema de forma ampla, estabelecendo as relações entre exercício físico, condição de saúde e estética, explorando o interesse dos alunos e mediando a busca por informações. Essa questão aqui, ela é até poética. Olha que coisa linda. Letra C, com certeza. Desenvolver o tema de forma ampla, estabelecendo as relações entre exercício físico, nutrição, saúde e estética, explorando o interesse dos alunos, mediando a busca por informações confiáveis e estimulando o debate. Esse é o Brasil que nós queremos. Ignorar o fato. Organizar uma roda de conversas, até aí tudo bem, com os alunos para apresentar a eles os benefícios dos exercícios físicos para o emagrecimento e o aumento da massa muscular, deixando claro que não se compromete com possíveis orientações nutricionais. O professor de educação física, ele não precisa ser um nutricionista, mas é importante abordar a questão da nutrição e também orientar que eles devem buscar, se necessário, o profissional que é o nutricionista. Muito bem, aqui fomos de letra C. 16, estamos voando nessa prova, hein? Essa eu precisei buscar no livro. Vamos lá. Então, ele traz aqui, né, um trecho, né, do livro do Kishimoto, e aí ele pergunta para a gente, né, a respeito da cultura lúdica, é correto afirmar que os professores de educação física devem trabalhar para moldá-las aos objetivos e orientações institucionais da escola, das recomendações da BNCC e do currículo paulista. O corpo docente escolar como um todo deve trabalhar para moldá-la aos objetivos. Aqui, no caso, ele está falando da cultura lúdica. E aqui, se nós pensarmos em 50%, nós já temos duas questões ali que vão fazer toda a diferença. Tá? Aqui ele fala assim, o corpo docente deve, como um todo, deve trabalhar para moldar os objetivos e orientações institucionais da escola nas recomendações da BNCC e do currículo paulista. E aqui ele joga essa incumbência para o professor de educação física. Então, eu vou apostar na letra A, no professor de educação física, como o principal protagonista da cultura lúdica. Essa cultura que valoriza o lúdico, aquilo que é extremamente prazeroso, e não poderia ser diferente, né, se tratando de jogos. A Base Nacional Comum Curricular utiliza como modelo a classificação dos esportes baseados nos critérios de cooperação, interação com adversários, desempenho motor e objetivos estáticos da ação. Esse modelo, quando aplicado à prática pedagógica,
Possui a intenção de fazer com que os professores enfrentem mais dificuldades? Não, né? Ninguém vai trazer... Vamos lá. Deixa eu só marcar o que é importante aqui nessa questão. Esse modelo, né? Ele está falando da BNCC, então é importante a gente falar que é da BNCC. Então, esse modelo, ninguém vai implantar um modelo que venha atrapalhar o professor, né? Muito pelo contrário, vai implantar um modelo que venha ao encontro para contribuir com a prática pedagógica do professor. Estruturem suas aulas priorizando os esportes. Foco não é no esporte. O esporte é uma das manifestações. Cria uma sequência hierárquica dos esportes que serão trabalhados. Não existe sequência hierárquica aqui, não é quartel. Consigam criar estratégias que privilegiem as ações intrínsecas comuns a um grupo de esporte e encontrem mais liberdade para escolher letra E. O professor tem a liberdade para escolher aquela que seja mais adequada para a sua prática pedagógica, levando em consideração o interesse dos alunos, a regionalidade, por aí vai. Letra E. Parabéns. Está vendo como a prova não está complicada? Professores, você que está gostando, curtindo esse conteúdo, subscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para receber notificações, compartilhe, comente, curta o nosso vídeo. Você é muito importante para o nosso canal. Vamos lá. 18. Leia atentamente a seguinte descrição. Em cada lado da quadra, próximo à linha de fundo, desenha-se um círculo no chão. Forma-se duas equipes. Aí aqui a gente já tem de cara caracterizado um esporte de invasão, que um vai ter que entrar no campo do outro. Os jogadores das equipes se movimentam livremente pela quadra, exceto nos círculos demarcados, e deve trocar passes com a mão. Trocar passes com a mão, isso já submete a gente ou a handebol ou basquete, utilizando uma bola. Então vamos lá. O objetivo é fazer a bola chegar no círculo. O jogador que está com a bola, que legal. Aqui ele tem, possivelmente não, né? Ele tem um esporte de invasão, ou handebol, ou basquete. Aí ele pergunta, é correto afirmar exercício de pura interpretação de um pré-desportivo de um esporte? Opa! Então, pré-desportivo. Eu já tenho aqui, ó, duas questões com pré-desportivo. Já posso tirar todas as outras, ó. E poder eliminar por tantas outras questões. Pré-desportivo, pré-desportivo. Para esporte de invasão, esporte de precisão, não é um esporte de precisão. É um esporte de invasão. Então, resposta correta, letra A. Um jogo pré-desportivo para esporte de invasão, mais especificamente, basquete. Show de bola. Muito fácil essa. Essa é presente. Obrigado, Vunesco. Tem vários presentes, né? O presente que faltou na parte geral sobrou aqui na específica. Vamos lá. Para um trabalho de educação escolar, sintonizando com as abordagens que contemplam a cultura corporativa, é importante que o professor tenha um adequado conhecimento do papel. É importante numa sociedade de acordo com Goelner. Aqui ele está falando de corpo. Finalmente, né? Estava na hora de aparecer Goelner. Cadê da óleo? Cadê da óleo, bonecos? O que ele fala da construção do corpo? Se dá no âmbito individual, a partir da comunidade? Não, nada de individual. Cadê o multiculturalismo? Que corpo é esse que se constrói individualmente? Resulta das experiências vivenciadas nos primeiros 15 anos de vida? Não, o corpo se constrói a vida inteira. Pelo amor de Deus, quanta barbaridade. Letra C. A letra C é linda, é poética, está no livro. Ocorre simultaneamente no coletivo e no individual, lógico, ninguém é sozinho. Não tem como se construir um corpo sozinho. É uma obra coletiva moldada em função das diferentes ações que operam sobre o corpo, sem que haja uma reação, resistência para. O corpo passa por tudo isso. É eminentemente biológica. O corpo é cultural e biológico. Muito bem, letra C. Vamos lá. Muitos autores afirmam que vivemos em uma era chamada sociedade de conhecimento do consumo, na qual
Neste contexto, o comportamento das crianças e adultos está sujeito a essa é a questão do O. Essa é uma questão sociológica. Essa é uma questão que eu fui traído. Por quê? Eu esqueci o quanto essas questões sociológicas elas são radicais. Eu precisei buscar no livro. E aí, eliminando as questões, nós poderíamos, pensando nesse radicalismo da sociologia, ficar entre a A e a E. E eu acabei assinalando a C, porque eu achei que era a que tinha mais bom senso. Mas muitas vezes os autores não têm bom senso, eles são críticos ao extremo. E nesse caso, eu tive que buscar no livro a resposta e eu garanto para vocês, é a letra E. Eu já fiz essa pesquisa. Infelizmente, essa eu deixei voar, porque eu fui pelo bom senso. Mas os autores eles são radicais e a resposta correta é para que crianças e adultos possam se distanciar das relações que estabelecem no cotidiano, com a mídia e reflitam sobre as relações a partir do confronto com os pontos de vista diferenciados, questionando verdades que se apresentam como absolutas. Essa não deu, infelizmente. No currículo paulista, a unidade temática Brincadeiras e Jogos está presente desde os anos iniciais do ensino até o ensino médio. E agora, né? O que será que fala o ensino médio em relação a brincadeiras e jogos? A letra A, ela é uma pegadinha, porque o currículo fala do RPG e do playing game, porém não fala dessa questão do mundo do trabalho. Então ela está errada. Ela é uma pegadinha aqui com informações fake. Na brincadeira, no jogo como fenômeno sociocultural, nas suas relações de espaço, lazer e disponibilidade, mapeando e criando por meio de práticas, parabéns. Essa é a resposta correta. Letra B. Isso está no currículo do ensino médio. Ele faz aqui uma salada de conceitos, mas a resposta correta é a letra B. Da brincadeira e do jogo como fenômeno sociocultural das suas relações como espaços de lazer disponíveis na comunidade, mapeando e criando por meio de práticas de linguagem possibilidades de atuação social, política, artística e cultural, para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo assim as ações que permitam o resgate de brincadeiras e jogos. No ensino médio, o aluno ele tem por fim aprofundar nas manifestações que ele já viu no ensino fundamental. Por isso que essa questão tem um olhar tão crítico. Os jogos competitivos são vistos com restrições no trabalho de crianças, especialmente até os anos iniciais. Contudo, podemos identificar algumas contribuições positivas. Essa aqui eu também busquei no livro, embora essa eu consegui pegar. Então, de fato, o que acontece aqui? Existem as regras, e as regras elas precisam ser discutidas, elas precisam ser construídas com os alunos, para dar mais autonomia para eles. As regras foram definidas pelo professor, mas com que elas se sintam mais seguras. Não, pelo contrário. Ah, pelo contrário. A possibilidade de ver esses jogos como ele leva a criança a uma experiência em condições que teve pouco domínio e cria percepção de obediência às regras. Não, essa aqui também não. Obedecer às regras de educação própria da criança participou, facilita o caminho do desenvolvimento do menino, obedecer a regras elaboradas por outras pessoas é superficial. Essa é a resposta certa. Está na página 245 do livro, se eu não me engano, e essa aqui do Sarmento está no capítulo 4 da parte 2 do livro. Maravilha, mais uma, estamos voando, hein? A professora Ana desenvolveu uma aula de vivências práticas na qual trabalhou com as seguintes atividades: briga de galo e pega fita. Então nós estamos aqui na manifestação lutas. Tá? Na manifestação lutas. Aí ele quer saber o que prevê o currículo
Paulista em relação à manifestação lutas. E aí nós temos aqui várias opções, mas ele vai nos submeter praticamente a duas alternativas, ó. Aqui a primeira a gente pode eliminar. A gente cai nos 50% aqui, ó, entre a B e a C. Possui matriz africana ou matriz indígena? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Se a gente pensar aqui, ó, que está previsto para o oitavo e nono ano de ensino fundamental, matriz indígena. É a resposta correta. Muito bem. Continuando. Vamos lá. Estamos voando na nossa prova. Opa, voando até demais. O professor passou aqui. Vamos lá, 24. Leia a descrição de uma sequência de aula de educação física. O professor Antônio desenvolveu um planejamento para trabalhar a corrida do ensino médio, 10 minutos. Aí ele fez a frequência. O professor Antônio fez tudo que estava certinho, professor Antônio. Tendo em mente que preconiza a BNCC, é inadequada, segue um modelo de planejamento, segue um modelo de planejamento adequado ao trabalho, corrida e atende a alguns dos possíveis objetivos esperados do ensino médio. Aqui, ó, nós já caímos nos 50% aqui, ó. Segue um modelo de planejamento adequado ao trabalho de corrida, porém atende aos objetivos de aprendizagem esperados para o ensino fundamental, não para o ensino médio. É para o ensino médio, sim. Então, aqui. Ok. Tradicionalmente, o esporte, em sua concepção mais fica principalmente o referencial da educação na concepção contemporânea atual deve. O que o esporte, aqui está falando do esporte, olha lá. Pessoal, subscreva, põe aí o sininho. Olha que correção incrível. Priorizar conhecimentos acadêmicos. Não. Trabalhar os conhecimentos produzidos sobre o movimento do corpo humano e suas manifestações de fé, evitando as práticas, especialmente. Não. Focar as atenções nas manifestações do corporal do humano apresentadas na mídia esportiva, provocando reflexão, explorando os aspectos anatômicos. Vamos lá. Trabalhar conhecimentos produzidos sobre o movimento do corpo humano e suas manifestações diversas, evitando as práticas, especialmente as relacionadas aos esportes. Evitar as práticas? Não. Focar as atenções nas manifestações corporais e de movimento humano apresentadas na mídia esportiva? Não. A influência da mídia. Contemplar conhecimentos produzidos ou feitos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento, considerando seus aspectos culturais. Aqui, ó, a resposta que linda, até poética. A terça estudo a respeito, não, ficar focado só no organismo humano, não. Cunho cultural, tá aqui, ó, letra D. 26. Uma professora de educação física está descontente com a participação dos alunos. E agora, hein? A professora está descontente e aí vem Soraya Darido ajudar. Possivelmente partindo de uma concepção cultural, Soraya Darido vem aqui, ó. Promover a contextualização utilizando a estratégia
Senti mais falta, não, perdão, senti muita falta de Soraya dali. Tava na hora dela aparecer, né? Mas ao final do ensino médio, espera-se que o estudante que tenha vivenciado a aula de educação física dentro de uma concepção cultural seja minimamente apto para. Então, aqui, ó, qual que é a correta em relação a esse estudante? Reconhecer suas potencialidades quanto às práticas de atividades físicas sem preconceitos e participativos somente quanto a variadas formas de expressão do corpo. Uma questão boa, vamos só confirmar? A prática esportiva diferente de maneira desenvolvida e consciente de suas potencialidades. Engajado no consumo. Engajado no consumo, pé. Analisar criticamente as mais variadas formas de expressão cultural ou não, com consciência a respeito do que é esteticamente correto. O que é esteticamente correto? Quem determina isso? A sociedade? A diferenciar esportes das manifestações culturais é se identificar como um consumidor de entretenimento. Pé. A identificar os jogos e brincadeiras, danças e lutas de um contexto educacional, mesmo que tenham limitada relevância. Limitada relevância. Pé. Letra A, sem dúvida. Um professor de educação física do nono ano fundamental diz que os alunos esporte, uma habilidade deveriam desenvolver e verificar locais disponíveis na comunidade para praticá-lo. Essa informação dada pelo professor é correta. Deixa eu ver aqui. Vamos consultar o meu gabarito. Então, nós tiramos tudo que é incorreto. O professor está mandando bem. Ele deu uma informação correta para os alunos. E aí tem o A e a B e a E, né? A B e a E. Aqui é o meu 50%. É correta porque eles deverão treinar o que aprendem nas aulas de educação física para saírem bem. Nossa, B é horrível. Horrível. Obrigado, Vanessa. É correta porque os alunos precisam aprender a ser capazes de identificar. Muito bem. É a letra E, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá. Brincadeiras e jogos. Vamos lá. Um jogo deve ser letra C. Tem todas as características importantes de um jogo. Muito bem. E a última para fechar a nossa prova, segundo o currículo paulista, quem nadou de braçada nessa prova, surpresa, livro novo, veio e dominou a prova. Jogo, 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 jogo. E o professor deve permitir que os alunos questionem as regras, apontem os problemas gerados em caso de desrespeito a elas, e também deve abrir possibilidades para adaptação das regras e criação do jogo. Letra A, sem sombra de dúvida. Show de bola! Professores, assim nós encerramos a correção comentada da prova específica para professor de Educação Física do concurso da Secretaria Estadual de Educação do Governo de São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e carinho. É um gabarito preliminar, não é unânime. O que vale é o gabarito oficial, que será publicado no site da organizadora no dia 10. Mas já é um bom começo aí para controlar a sua ansiedade. Viu quanta coisa boa no nosso canal? Então venha conosco, subscreva, curta, compartilhe, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, o seu feedback é muito importante para nós, muito valioso. Obrigado por mais esse vídeo, pela sua audiência.
Beijo no coração e em nome da equipe do Método Vencer, sejam muito, muito, muito felizes. Valeu!